A fixação da alíquota de modo gradual até 2033. Então, a gente entra num ponto muito complexo, que é uma alíquota fixa nacional. Então, o objetivo é que não haja uma competitividade entre os estados. Isso é, na minha visão, ruim. Por quê? Porque se o estado do Amapá tem o combustível mais barato, as empresas de transporte vão querer ter suas filiais lá, vão querer iniciar transportes lá, aquilo ajuda a movimentar. Aí você pensa, porra, Lucas, é só o valor do combustível. Então, mas a nossa inflação no Brasil, ela é carregada pelo preço do combustível. Quanto mais aumenta o preço do combustível, mais aumenta o transporte que levou o trigo para o mercado. Daí você vai lá no mercado e pede para fazer entrega ou você vai buscar. Vai ter uso de gasolina, porque o mercado vai ter o transporte, ou você vai ter que ir de carro, vai ter que ir de moto, vai gastar gasolina. Então, tudo isso é uma sobreposição no Brasil. As pessoas normalmente não param para pensar nisso, mas isso é uma sobreposição. Todo o valor do combustível é basicamente o que rege. O Brasil ele é 100% modal rodoviário. Ele não tem uma estação de trem que leve mercadoria para outros lugares. A gente até tem em algumas determinadas regiões em relação a carvão, a minérios, mas ele é muito localizado e é específico para esses itens. Vem de um processo bem antigo, da era do Getúlio Vargas, para trazer a indústria para o Brasil. Ele basicamente matou a nossa indústria ferroviária para que indústrias de caminhão viessem para cá. Então, um pouquinho de história aí do nosso Brasil. É, o- Hoje existem o comitê gestor, né, que é quem vai decidir as alíquotas do IBS, e o CBS vai ser o chefe do Poder Executivo da União, tá? Então, é assim que vai ser divulgadas as alíquotas. Há uma prévia, que eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente, mas já há uma prévia do quanto que ficaria. Então, hoje, para bares e restaurantes, inclusive lanchonetes, não vão poder se apropriar de créditos e vai corresponder ao percentual de alíquota de cada ente federativo e calculado para manter as operações, tá? Não vai fugir do padrão que está. Não vai fugir do padrão que está. O valor da operação de fornecimento de alimentação e bebidas, exclui gorjeta, repassado para empregado. Para hotelaria é a mesma coisa, vai ser só o valor da operação. Então, você gastou R$ 100, ele vai ficar aqueles R$ 100. O que acontece? Dentro do IVA, dentro do Imposto sobre Valor Agregado, quem vai pagar vai ser o consumidor, mas a única diferença é que vai estar destacado o valor do imposto que está sendo pago de forma real, e não daquela forma alusiva que a gente tem hoje, que é os valores aproximados dos tributos. Tá? Para a administração de consórcio, vão ser todas as tarifas, comissões e taxas, seguros e resseguros, gestão e administração de recursos, todos eles vão ser de alíquotas específicas de serviços financeiros, algo que ainda está sobre debate. Então, vamos focar agora um pouco mais nos impostos para as empresas. Então, como eu disse para vocês anteriormente, nós teremos os impostos sobre bens e serviços, que vai ser o IBS, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Nós trabalharemos com esses dois impostos, ao invés de PIS, COFINS, ICMS, IPI, IRPJ, CSLL, IOF, todos eles serão englobados em dois impostos. Qual que é o objetivo dessa reforma tributária? A primeira coisa é a justiça fiscal. Como eu comentei anteriormente, hoje poucos pagam, então os que pagam, pagam muito. Então o objetivo é que muitos paguem para que paguem pouco. Concordo com isso? Não. Porque a gente sabe que o Brasil não vai funcionar assim. Não vai ser assim que no dia a dia vai funcionar, tá? A reforma busca reduzir as desigualdades sociais, significa que itens considerados como essenciais, como alimentos, medicamentos, terão menor carga tributária. Vamos ver, vamos ver se realmente vai ser isso, tá? Aí foi os itens que eu comentei com vocês em relação aos itens supérfluos nocivos, que são nocivos à saúde, no caso, né?
que são os chamados impostos do pecado. Como eles trazem degradação da saúde, eles têm um imposto a mais para que seja compensado nos gastos de saúde. Impulsionar os investimentos empresariais, geração de empregos, crescimento da economia. Veremos se isso vai acontecer. Todos os países que adotaram um sistema tributário menor conseguiram. Conseguiram alavancar os investimentos, conseguiram ter uma produção maior, conseguiram gerar mais empregos pela facilidade de trabalhar naquele país. O sonho do governo, né? Até elenquei dessa forma aqui por causa disso. Esse sistema mais simples, ele vai dificultar a sonegação. Como a gente já espera, no Brasil vai ter jeitinhos, tá? Infelizmente vai ter jeitinhos. Vai ser o IBS e o IVA, mas vai ter os seus. Mas se você fizer isso, não é dessa forma. Se você fizer isso, não vai ser dessa forma. Então, a gente pode dar o exemplo mais famoso hoje, que é do IPI em relação a bombom, o sonho de valsa, que foi criado basicamente o plano sonho de valsa de tributação. Então, o bombom sonho de valsa tem IPI. Já o biscoito de wafer sonho de valsa não possui IPI. Então eles mudaram a embalagem daqueles. Por isso que não vê mais bombom com aquelas orelhinhas, né, de bombom. Exatamente por isso, porque agora ele não é mais um bombom. Ele é um wafer com chocolate sonho de valsa. Então não vai acabar esses menandros da lei aí. Então a carga tributária é mais baixa para ser mais competitivo no mercado internacional. Pelo que a gente já viu, o Brasil vai ter uma das maiores cargas tributárias do mundo, tá? Não vai acontecer isso. Com isso, que a economia cresça e tenha uma diminuição das desigualdades. A gente terá uma diminuição de desigualdades de pagamento de impostos. Então, mais gente vai pagar. Como a gente pode ver no noticiário, hoje em dia, quanto mais o governo arrecada, todo ano a gente escuta, porque o Brasil bateu recorde de arrecadação, recorde de arrecadação, recorde de arrecadação, mas o governo gasta mais. É simples. Então, como que foi sinalizada essa operação? A unificação do PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS em um único imposto, dividir o IBS com o CBS para fazer o CBS federal e o IBS estadual e municipal, o imposto seletivo, onde vai ter produtos e serviços que prejudicam a saúde e o meio ambiente, que é o imposto do pecado que eu comentei, a transição gradual vai ser feita para a implementação gradual, né, desse processo. A reforma é para ela iniciar em 2029, mas ela não vai iniciar com todos os âmbitos, com todas as atividades da justiça. Vão iniciar, por exemplo, com indústrias pequenas ou com indústrias de mineração e depois vai alavancando para que isso seja um padrão nacional. A redução da carga tributária não está previsto na lei em momento nenhum, mas provavelmente vai ser definida alguma lei complementar dizendo, se você vai vender tal coisa, o teu imposto vai ser menor. Se você vai fazer tal coisa, o teu imposto vai ser menor. Cashback cesta básica, eu comentei com vocês, que provavelmente vai vir pelo meio do Cade único. Aqui, esse ponto, ele é um dos mais importantes. Como que ficará a inflação nesse período pós-reforma tributária? Então, segundo a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, ela vai levar um aumento da inflação em 18,6% em 10 anos. Por alguns produtos terão uma diferença gritante do valor pela elevação dos impostos. Qual que é a minha recomendação para você? Abra uma offshore e compre dólar. Ou guarde teu dinheiro em uma reserva de moeda, ou invista em ações, ou fundos, ou títulos de dívida de países que têm dólar ou euro. Não fique com o teu dinheiro no Brasil durante esse período. A inflação, ela é o que a gente pode considerar o imposto dos pobres. Um bom resumo é isso. Porque quem mais vai sentir a diferença é a ponta. Então, a ponta é o consumidor. E quem compra mais, a maioria das pessoas no Brasil são pobres. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país que não tem saneamento básico, tá? Então, a minha recomendação é essa. Tem uma poupancinha? Bota ela em dólar. Compra dólar e deixa guardadinho lá. Se você tem dinheiro que você sabe que você não vai utilizar. O objetivo da reforma é 2029. Então, de 2029 até 2039, a previsão é que a gente tenha 18,6% de aumento. Então, hoje nós já temos uma inflação em média de 4%,
de média de 4 a 7% ao ano. Então agora vocês imaginem, 18% a mais em 10 anos. Não vai ser fácil o negócio. Outro estudo que eu posso citar para vocês é onde prevê o impacto positivo a longo prazo com a redução da sonegação. Então, se hoje o Brasil já arrecada bastante, a projeção é que ele arrecade muito mais. Aí vai da consciência do eleitor de votar, por exemplo, em governos que não gastem muito. Porque se o Brasil vai estar arrecadando bastante, vai ter dinheiro para gastar melhor. E aí que é o ponto, que é o gastar melhor. Então a gente vai ter uma redução na sonegação, porque vai ficar cada vez mais difícil de sonegar, e um aumento de competitividade dos preços. Vai acabar a diferença de ICMS, por exemplo, que vou dar um exemplo prático. Em São Paulo é 11%, em Santa Catarina é 17%, Rio Grande do Sul é 18%, tem estados que chegam até a 25% de ICMS. Então essa concorrência entre estados, ela vai acabar. Prazo de adaptação, como eu comentei com vocês, a reforma ela vai iniciar em 2029, mas até 2039 é onde para finalizar a implementação, e aí todas as empresas já vão estar elencadas dentro desse valor. Acredito eu que as empresas do Simples, além dos setores que eu comentei, setores estratégicos, né? As empresas do Simples também já vão estar dentro desse início, porque é o que mais possui dentro do Brasil, é a forma de tributação dentro do Brasil que mais arrecada hoje. É o Simples Nacional. Então, você conseguindo alterar e fazendo a modificação, vai ser a que mais vai trazer resultado rápido. Vai trazer resultado rápido para o Brasil. Vai ser bom? Veremos. O que realmente importa para o governo é que a reforma ela vai gerar um aumento de 300 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos, tá? Como eu disse para vocês, a redução da sonegação vai aumentar a arrecadação. E essa é a previsão do Ministério da Fazenda quando foi promulgada esse projeto de emenda à Constituição. A redução da carga tributária no futuro. Então, o objetivo é que, como eu comentei, já que já teremos muita arrecadação, o objetivo é que se reduza a carga tributária. No início, teremos sim, provavelmente, um imposto maior do que na Hungria, tá? Teremos a maior carga tributária do mundo, em torno de 29% vai ser o imposto em geral no Brasil. Quais serão as bases das modalidades tributárias? Então, é o IVA, como comentei, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Ele é um sistema composto pelos dois tributos, CBS e IBS, CBS federal, IBS municipal e estadual. Vamos repetir. CBS federal, CBS vai ser da União, IBS estadual, municipal. Ah, mas eu sou prestador de serviço, então eu só faço pagamento de imposto municipal. É o IBS. Ah, mas eu só vendo produtos. Então é só ICMS. É o IBS do mesmo jeito. Então, a origem do CBS, ela é para substituir o PIS, COFINS e IPI. Então, PIS, COFINS e IPI virou o CBS, tá? Então, ele vai ser gerenciado pela União, vai ser a incidência sobre produção e a importação de bens e serviços. Base de cálculo vai incluir o valor do IPI e do ICMS que foram pagos nas etapas anteriores da cadeia produtiva, tá? Então, a alíquota estimada é de 8,8%. Então, se a gente puxa, por exemplo, a nossa alíquota hoje, numa empresa do lucro presumido, por exemplo, que vai pagar no regime cumulativo 0,65 de PIS, 3% de COFINS, dependendo do produto, 3% de IPI. Então, a gente saiu de 3, 6,8, 6,65 para 8,8, tá? Você vai pagar mais imposto. A projeção é que você pague mais imposto durante esses 10 anos de transição, e aí após esses 10 anos que você se livre, basicamente, dessa tributação alta e volte a ter uma redução. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, como eu comentei, ele vai substituir o ICMS e o ISS. Ele vai ser gerenciado pelos estados e municípios. E hoje já é feito, por exemplo, dentro do Simples Nacional, quando você paga uma guia do Simples, já é direcionado para o município ou do prestador ou do serviço que foi prestado, é, e já é feito esse gerenciamento pela União.
Então, a probabilidade é que continue sendo feito. Isso eu digo dentro do Simples Nacional, tá? A incidência vai ser sobre venda de bens e prestação de serviços, e a base de cálculo ela vai ser o valor total da operação e vai excluir o IPI e o ICMS que foram pagos nas cadeias anteriores. Então, você não vai pagar imposto sobre imposto, tá? Assim como no exemplo que eu dei no início desse curso para você. A alíquota estimada é que vai para 17,7% ICMS mais ISS. Há uma discussão hoje, por exemplo, de, mas eu só vou ter ICMS. Tá, então vai ser um pouquinho menos, vai ser 10%. Mas o meu é só ISS, então vai ser 7%, ou vai ser 15 para 2, vai ser 13 para 4. Não tem isso definido ainda. As características, então, né? Só uma tabelinha para vocês. Você está anotando aí as coisas, ó. Essa é a hora do print, essa é a hora da foto para vocês aí. Então, competência, destinação da arrecadação, incidência, base de cálculo e alíquota estimada. Então, essa é a nossa previsão de tributação a partir de 2029 até 2039 é a base que seja essas alíquotas aí. O que eu somando hoje é o CBS mais IBS, ele é para dar em torno de 26,5%, tá? Vai dar só isso? Não. A previsão aqui, de acordo com as leis complementares que estão entrando, é que vá para 29,7%, como eu comentei. Então, informações importantes: a não cumulatividade ela é obrigatória e ela vai evitar a sobreposição de tributos. Então, aqui eu fiz um exemplo, uma analogia perfeita para você entender isso daí. Então, vamos fabricar um liquidificador aqui com vocês. Então, primeiro a gente inicia fabricando os componentes. Então, suponhamos que os componentes do liquidificador ele é tributado em 10%. E o valor dos componentes, né, foi de R$ 100. Então, primeira etapa, pagamos R$ 10. R$ 100 do produto, R$ 10 de imposto. Depois vai ser feita a montagem desses itens. Então, a empresa, ela monta. Existe uma empresa que fabrica esses componentes e outra empresa que só monta esses itens. Então, o valor da montagem, incluindo mão de obra, insumo que for necessário para colar, parafusar, juntar, soldar, ela vai ser de R$ 50. Então, o preço total do liquidificador vai ser de R$ 50 dessa etapa, mais o 100 do liquidificador anterior. E aí você vai pagar dessa etapa, né? 10% de R$ 50, R$ 5. Então, a empresa que pagou a fabricação dos componentes pagou R$ 10. A empresa que montou o liquidificador, ela pagou R$ 5. A outra etapa é a venda para o distribuidor. Então, hoje nós temos pessoas que fabricam um produto, temos pessoas que montam um produto, temos pessoas que distribuem esses produtos e temos as pessoas que vendem esses produtos. Então, a venda, a empresa resolveu vender o liquidificador para um distribuidor por R$ 200. Então, o distribuidor revende para um varejista por R$ 250. Então, o valor final desse produto, que é o consumidor final, ele vai comprar por R$ 300 esse produto, tá? Então, o IVA que foi pago na primeira etapa foi de R$ 10, na segunda, R$ 5, na terceira, R$ 25 e na terceira, então vamos calcular aqui o valor do IVA total pago. Então, na primeira etapa, R$ 10, na segunda, R$ 5 e na terceira etapa, R$ 25. Então, o IVA total foi pago de R$ 40, tá bom? Então, nessa etapa, nessa cadeia de etapas produtivas, né, o IVA ele incidiu apenas sobre o valor que foi adicionado sobre o produto. Por isso que o nome é Imposto sobre o Valor Agregado. Então, o quanto você agregou de valor nesse item. Nas etapas anteriores, o IVA ele é deduzido, então ele não é levado em consideração. Por isso que o destaque dele ele vai ser mais efetivo. Então, outro exemplo aqui é no IVA total pago pelo consumidor de R$ 40, vai representar 13,33% do valor final de um produto de 300. Então, se o IVA não fosse cumulativo, o consumidor pagaria R$ 60 ao invés dos 40. Então, é 21% do imposto. Então, é um item muito significativo essa cumulatividade do imposto e a incidência dele sobre cada etapa. Porque se você for levar em consideração que ele vai acumular, o preço vai lá para cima. Já se ele não vai acumular, o preço fica estável. Então,
Essa é a primeira etapa do curso que eu gravei para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à total disposição. Aqui eu deixo para vocês também os meus contatos. E precisando abrir uma empresa, precisando reduzir a sua carga tributária, você me chama que eu tenho esse know-how para te ajudar e resolver os seus problemas.